ideias neoliberais de estrutura criminológica, as ideias de sociologia criminal para Rafael de Jorge e Luciano Nuzzo. Em soma, uma série do adolescente como infrator e a criminalidade organizada do tipo mafioso. Ou seja, aquela que nós temos no Brasil, que é uma criminalidade organizada sobre criminalidade organizada no Brasil, a Lei 12.850 de 2 morridos lá nos Estados Unidos, com Edwin Santana. Olá a todos e todas, eu sou Luciano Nascimento e estou de volta com a disciplina Criminologia. Portanto, vocês, todos vocês e vocês, estudantes do CCJ-UEPB, do Centro de Ciência Jurídica da Universidade Estadual da Paraíba, estamos hoje na aula de número 6 de Criminologia. No encontro passado, nós falamos ou iniciamos um tópico denominado de Designs da Criminologia. E falamos aqui dentro da ideia de design da criminologia, falamos sobre criminologia e direito penal. E dentro de criminologia e direito penal, iniciamos um tópico relacionado a temas e autores, ou temas e autores respectivos, digamos assim. Então, iniciamos com a ideia do Estado Penal, com a ideia do Law and Order, com a ideia da tolerância zero na cultura da sociologia criminal e da criminologia americana, assim como do sistema de justiça criminal americano ou do direito penal americano no sistema da common law. E aqui iniciamos com um grupo de autores, e na aula passada o primeiro dele foi o professor Loic Wackerton, com as suas ideias de como a sociologia criminal, a criminologia, o direito penal, enfim, todo o aparato de justiça criminal do Estado passou a estar a serviço de um processo de criminalização dos excluídos e de determinadas classes sociais, inclusive com conteúdo étnico-racial. Isso nós vimos com Loic Wackerton. Hoje partiremos dentro da mesma ideia de temas e autores com os pensamentos do professor Alessandro Di Giorgi, professor de criminologia, professor lotado no Departamento de Justiça e Social da Universidade de San José, em San Diego, na Califórnia, e que tem uma série de livros, inclusive, já publicados para o português. E a aula de hoje, quero aqui enfatizar, ela é dedicada a uma das mulheres mais extraordinárias do século XX, que morreu recentemente na cidade de Edimburgo, vítima da Covid-19. Eu me refiro a Annie Mitchell. Annie Mitchell simplesmente é uma mulher que participou daquele grupo do personagem extremamente conhecido pelas telas de cinema americano, mas não tão conhecido pela literatura como deveria ser, pela literatura da sociologia, pela literatura da linguagem e da comunicação. Eu me refiro a Alan Turing, um especialista da linguagem que fez parte e depois se tornou o personagem protagonista de um grupo de linguistas, de lógicos, de criptólogos, de profissionais da computação que foram reunidos durante a Segunda Guerra pelo serviço secreto inglês, britânico, e apoiado pelo então primeiro-ministro William Churchill, para descobrirem os códigos de linguagem e os códigos de ação e de guerra de uma máquina criada pelos nazistas, denominada de Enigma. E Anne Mitchell fez parte daquele grupo que simplesmente, ao inventar uma máquina que decifrava os códigos de guerra da máquina nazista, evitou 14 milhões de mortes na Segunda Guerra Mundial e encurtou a guerra em 2 anos. E Alan Turing, que era o protagonista daquele grupo, né, que conduziu todo um grupo de teóricos e práticos sobre a linguagem e comunicação e códigos e sinais, etc., o prêmio que o direito penal lhe deu, por ser homoafetivo, foi simplesmente lhe condenar e o juiz lhe dar 2 grandes opções: ou o cárcere ou a castração química. E ele opta pela segunda e anos depois, em 1954, ele comete suicídio. Portanto, aqui você pode notar o poder, a incisão da criminologia e do direito penal sobre a vida de alguém. Ou seja, Alan Turing, que simplesmente
conduziu um grupo que evitou 14 milhões de mortes e encurtou a guerra em 2 anos, pagou com a liberdade e a vida por uma ideia de liberdade sexual, apenas porque queria exercer sua liberdade sexual. Então essa aula é dedicada a Anne Mitchell, que fez parte daquele grupo extraordinário de teóricos e práticos da linguagem e dos signos. Muito bem. E depois dessa homenagem a esse grupo de teóricos e práticos da linguagem, dos signos e dessa moderna linguagem da computação, então vamos ao conteúdo. E ao conteúdo de hoje, dessa disciplina de Criminologia, aula de número 6, nós vamos falar dentro do tópico 2 do plano de aula, que é a ideia da Memória da Criminologia 2, que envolve os designs da criminologia. E, portanto, para falarmos de design da criminologia seguindo, numa ordem cronológica, já que na aula passada falamos sobre os estudos de Loic Wacant, hoje falaremos, portanto, dentro da ideia de criminologia e direito penal e os movimentos de perspectivas de ressignificação da criminologia ou de reorganização e de reconstrução dos pensamentos criminológicos, falaremos sobre o paradigma da criminalidade ou o paradigma da criminalização da pobreza, como gosta de escrever nos seus livros e proferir nas suas palestras o professor Alessandro de Jorge, da Universidade de San José, em San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos da América do Norte. Bom, então vamos partir aqui de alguns estudos de Alessandro de Jorge, como a ideia que ele coloca, que é um dos títulos do seu livro, chamado A Miséria Governada pelo ou a miséria governada através do sistema de justiça criminal, ou a miséria governada através do direito penal. Muito bem. E por que essa ideia de Alessandro de Jorge, que é acompanhada por uma série de outros criminólogos e pensadores da criminologia? A partir dos anos 80, uma reunião de autores, dentre os quais estão esses dois, Alessandro de Jorge e Loic Wacant, há uma observação sobre os estudos da Escola de Chicago, sobre os estudos de uma série de teóricos da Escola de Chicago, que a partir dos anos 80 nos Estados Unidos abandonam a ideia de um Estado social de direito para, e até a ideia pura de um Estado liberal de direito para um Estado penal, para um Estado da intervenção criminal, para um Estado da criminalização de condutas por determinadas classes e inclusive com conteúdo étnico-racial. E esse é, digamos assim, um espectro geral do que esses autores vão construir. E a palavra governada aqui, ou seja, a miséria governada pelo sistema de justiça criminal ou a miséria governada pelo direito penal, quer traduzir o seguinte: primeiro, que há um abandono, há uma negação de um Estado social de direito, e com essa negação do Estado social de direito, você tem algumas implicações, como, por exemplo, a precariedade do trabalho. Determinadas classes sociais nos Estados Unidos passam a não mais terem oportunidades no mercado de trabalho. Com essa negação do Estado social, a educação que pode preparar as pessoas para o exercício laboral e, portanto, para o mercado de trabalho, também é minimizada, e aí as pessoas não têm mais formação. Então, que trabalho essas pessoas vão encontrar? Então, o primeiro ponto é de precarização do trabalho, porque sobra para essas pessoas, e sobra aqui, como diz Wacant, e vimos na aula passada, essas pessoas que vivem nos guetos das grandes cidades americanas, como Nova York, Chicago e outras, Houston e outras cidades, essas pessoas, a elas só serão designados, a elas só serão reservados os trabalhos mais precários possíveis. Ou seja, elas não ascendem no sistema social, elas não ascendem de uma classe para outra e, portanto, nascem, vivem e morrem ali naquela classe. Só que com uma agravante mais na frente, que é a política de expansão do encarceramento, que é o núcleo de todos esses pensamentos. Ora, então eu tenho uma negação do Estado social, eu tenho uma precarização da vida laboral, ou seja, do trabalho, do emprego, e uma precarização da própria vida social, já que as pessoas sem renda, que sociabilidade elas terão ou construirão? E, finalmente, se eu tenho uma negação do Estado social, uma precarização da vida laboral e da vida social, aparece algo que é o projeto no fundo de tudo. Aparece o Estado penal, segundo Alessandro de Jorge, segundo outros autores. E aqui começa a relação entre Estado penal e política de encarceramento na cultura americana. E aqui os dados são contundentes. E os dados que Alessandro de Jorge vai buscar
é os dados do Bureau of Justice Statistics dos Estados Unidos da América. E os dados correspondem aos anos de 2015, portanto tem aí 5 anos para uma atualização. Mas vejamos, segundo Alessandro de Jorge, nós temos encarcerados nos Estados Unidos, no ano de 2015, encarcerados 1.561.500 pessoas, cumprindo pena privativa de liberdade. Se colocarmos as pessoas que estão submetidas, por exemplo, o regime semiaberto, então essa população carcerária salta de 1.561.500 apenados para 2.306.100 apenados no sistema de justiça criminal americano ou no sistema penitenciário americano. Notem a gravidade. Vai além, Alessandro de Jorge, ele diz, se envolvermos a população carcerária em regime fechado, a população carcerária em regime semiaberto, se envolvermos inclusive aquelas pessoas que estão submetidas a um livramento ou suspensão condicional da pena, nós teremos uma população carcerária de 4.700.000 pessoas no sistema de justiça criminal americano. E os dados são aterrorizantes, diz Alessandro de Jorge. Mas quem são essas pessoas? Pergunta Alessandro de Jorge. Quem são essas pessoas que estão sendo encarceradas? E aí você vai notar que a média de encarceramento nos Estados Unidos é de 725 pessoas por 100 mil habitantes. Sim, mas desses 725 mil pessoas por 100 mil habitantes que são presas rotineiramente nos Estados Unidos, quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Diz Alessandro de Jorge, 59% dessa população carcerária, a população carcerária masculina, 59% dessa população carcerária masculina corresponde a afro-americanos, 59% são negros, 22% são latinos, o que significa dizer que a população carcerária nos Estados Unidos de 4.700.000, ou seja, 4.700.000 pessoas, 81% desses 4.700.000 pessoas são negros e latinos, sobra 19% para brancos. E Alessandro de Jorge faz uma outra pergunta, e qual é a idade dessas pessoas que chegam ao sistema de justiça criminal americano? E aí, a idade dos negros e latinos que estão presos no sistema americano, que corresponde a 81% da população carcerária, é entre 18 e 19 anos de idade. Essa é a realidade do sistema carcerário americano. Ora, mas tem dados mais aterrorizantes ainda. Segundo Alessandro de Jorge, eu tenho uma média de 1.072 pessoas negras por 100 mil habitantes nos casos de prisão. E 102 pessoas por 100 mil habitantes no caso de brancos. Ou seja, enquanto eu tenho 1.072 negros sendo presos por 100 mil habitantes, eu tenho 102 brancos sendo presos. Ou seja, 10 vezes mais são pessoas negras presas na realidade americana em relação aos brancos. Então, o que é essa política de encarceramento que nos Estados Unidos da América do Norte começa nos anos 80 e depois se alastra, inclusive, para países como o Brasil a partir do final dos anos 90, mais especificamente nos anos 2000 e nos dias que estamos vivendo no período atual, sem dúvida alguma. Este Estado penal, e aí Alessandro de Jorge constrói, inclusive tem um livro que você pode ir aí no Aristóteles americano, também conhecido como Google, você pode ir dar uma procuradazinha aí, por um livro dele chamado 5 Teses sobre o Encarceramento, que é um levantamento que ele fez do sistema penitenciário americano a partir do estado da Califórnia, a partir da cidade de San Diego, de cidades como San Diego, Los Angeles e outras cidades. Diz Alessandro de Jorge, a ideia do encarceramento é a metodologia principal de um Estado penal. O Estado penal existe para autuar as pessoas, seja por delitos de menor potencial ofensivo, seja por delito de maior potencial ofensivo, seja por delitos construídos puramente por um pensamento moral, mas a ideia é a intervenção penal, a ideia é, portanto, intervir na vida dessa pessoa e encarcerá-la, jogá-la numa penitenciária e ali colocá-la num outro espaço de convivência comunitária. Nada recomendável. Ora, então, sobre a ideia de Estado penal,
o primeiro pensamento que surge é de uma luta contra essa intervenção sem freios, essa intervenção máxima. Mais do que isso, porque esses autores interpretam que há uma privatização da intervenção penal, porque ela é efetivada à luz de pensamentos econômicos seletistas, à luz de pensamentos sociais seletistas, à luz de pensamentos jurídicos seletistas. E, portanto, esse pensamento procura privatizar a intervenção penal nos Estados Unidos da América do Norte. O fim do Estado penal, segundo esses autores, o fim do Estado penal é, sem dúvida, uma reforma radical da ideia de política nos Estados Unidos. É ressignificar a política de Estado nos Estados Unidos da América do Norte. Ou seja, afastar a ideia daquele Estado keynesiano que intervinha na economia para uma ideia mais social e colocar a presença do Estado unicamente pelo sistema de justiça criminal. E dentro do sistema de justiça criminal, a utilização do sistema penitenciário como política maior através do encarceramento. Portanto, o encarceramento ele é utilizado como uma espécie de solução tecnocrática pelo Estado americano, já que o Estado americano não quer mais a ideia de sociabilidade, ou seja, construir estruturas sociais para determinadas classes sociais que vivem nas grandes cidades, inequivocamente nos guetos dessas grandes cidades, com a ideia de encarceramento, que é uma politização do cárcere, ou seja, transformar o cárcere numa normalidade da realidade social americana e, fundamentalmente, uma politização do cárcere ou uma realidade social do cárcere na cultura americana para a ideia das massas. Ou seja, há uma metodologia seletiva. Quem vai ao cárcere nos Estados Unidos? E aí as classes que são eleitas para frequentar o cárcere na cultura americana. A ideia do cárcere, para Alessandro de Jorge, sem dúvida, é a tradução de uma luta contra a desigualdade social. Porque quem vai ao cárcere nos Estados Unidos, e eu não preciso me referir ao caso brasileiro, mas quem vai ao cárcere, quem cumpre pena privativa de liberdade nos Estados Unidos, são classes determinadas. Ou seja, são os afro-americanos, são os latinos, são aqueles que vivem na exclusão social nas grandes cidades americanas e que praticam pequenos delitos e que com pequenos delitos são levados ao encarceramento. Ora, essas ideias, nessa aula de número 6, traduzem 3 questões fundamentais. A primeira delas, o Estado penal, a instauração pelo Estado americano de um modelo de Estado penal com um slogan determinado ou nominado de Law and Order e com uma metodologia inequívoca. A tolerância zero dirigida ao encarceramento. Essa é a tradução ou uma síntese de vários estudos aqui do professor Alessandro de Jorge, da Universidade de San José, em San Diego, na Califórnia. E aqui nós ficamos por aqui com a aula de número 6 de Criminologia. Não se esqueça, se inscreva na TV UEPB, se inscreva lá no canal da TV UEPB no YouTube, siga a TV UEPB pelo Facebook e pelo Instagram, dê like lá na programação da TV UEPB no Instagram, assista às aulas de todos os professores da Universidade Estadual da Paraíba que são hospedadas lá na TV UEPB. Portanto, dê like, adicione, curta os perfis da TV UEPB nas redes sociais.